organizar as minhas metas. Você não tem a necessidade de acordar às 5 da manhã? Não, acorde. Parar de usar a marmita de plástico. E olha isso. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês pra acompanhar um dia comigo renovando um ciclo. Por quê? A gente já tá em agosto, faltam assim 4 meses e pouquinho pro ano acabar. E acho que mais do que nunca tá na hora da gente fazer aquele reset do ano, aquela organização mensal, organização de tudo que a gente espera até o fim do ano. Não só isso, agosto também é o mês do meu aniversário. Então eu acredito muito que é um mês de renovação do meu ciclo, uma nova era da minha vida começando, literalmente, porque eu pedi demissão, fizeram 2 meses agora, então eu sinto que eu tô numa fase de precisar colocar muitas coisas em ordem, e muitas coisas que vão se resolvendo ao longo desse ciclo, mas eu quero deixar tudo organizado pra começar os meus 28 anos muito bem. E eu vou fazer coisas simples, na verdade, não vou fazer nada muito mirabolante, vou organizar o meu mês, organizar as minhas metas, vou fazer meu mapa dos sonhos, que se você não conhece, eu vou te explicar como faz, porque esse negócio funciona de um jeito que é assim, inexplicável. E vou seguir minha rotina, que se você já viu alguns vídeos meus, você já conhece mais ou menos. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar o último vídeo aqui em cima pra você assistir. Agora, sem mais blá blá blá, vamos tomar meu café da manhã, que eu estou com muita fome. A minha casa está cheia de caixa. Aquelas ali eu recebi ontem, vou abrir com vocês inclusive. E tem caixa das ganhadoras do desafio, que eu fiz um desafio de 21 dias. Inclusive, se você não ficou sabendo muito, eu vou deixar aqui em cima o último vídeo que eu expliquei sobre o desafio. Meu segundo dia de desafio. E aí, menina, minha casa já não é muito grande, então qualquer coisinha fora fica assim, um caos. Então minha casa tá um leve caos. Ó o que eu falei pra vocês das caixas. Vou tomar meu café da manhã assim. Vamos deixar abaixo? De café da manhã, o de sempre. Pão com requeijão e ovo. Mamão com chia e super café. Esse aqui é o de chocolate suíço e acabou de acabar. Começo de mês, né? Tudo vai acabando e é isso. E aí vai renovando também. Inclusive, esse aqui é da Desinchar, né? Que é Super Nutrition Desinchar. E a gente tem cupom de desconto. É muito gostoso esse, mas ele tem vários sabores pra todos os tipos de paladar. Desde os mais cafezudos até os mais doces. Vou deixar aqui o nosso cupom. Vamos abrir alguns recebidos pagos e recebidos mimos comigo? Na verdade não é mimo, né? Esse aqui é o meu trabalho. Eu sou parceira da Mais Mu, acho que vocês sabem. Se não sabem, agora tá sabendo. Inclusive, nós temos cupom de desconto. E aí, todo mês, eles enviam um kitzinho com alguns produtos, né?
Vamos ver o que temos nesta leva. Choco Wafer. Nossa, eu amo este Choco Wafer. E esse aqui é de paçoquita. Isso aqui, juro, surreal de gostoso. Tamanho do pote de 500 gramas. Esquenta de azedinha de morango. Nossa, é o lançamento deles. Eu tava assim, ansiosíssima pra provar isso aqui. Quero muito provar, tomara que seja muito gostoso. Eu amo os pré-treinos da Mais Mu. Esse aqui é de 500 gramas, acho que deve durar uns 3 meses facilmente. E ele é um tipo de pré-treino que ele não é tão forte, então ele não te dá aquela taquicardia, aquela coceira, que também não tem betalanina. Então você consegue fazer um treino forte, com foco, só que sem aquela sensação ruim, sabe? Aqui temos creatina de Pink Lemonade. Eu amo também as creatinas de sabor deles, porque pra quem não consegue tomar a creatina direto na boca, você põe na água isso aqui, é tipo um suquinho. E, ai que delícia, Whey Protein de pistache. Gente, ai, eu tava muito ansiosa pra provar isso aqui. Também é um lançamento deles em parceria com a Borelli. Então é pistache perfeito da Borelli. Ai, deve ser muito gostoso. Eu amo os wheys deles. Pra mim, o top 1 até agora é o de paçoquita. É assim, eu não consigo nem explicar de tão surreal que é. É muito gostoso. Tem um saborzinho de paçoca no fundo, só que ele é muito neutro, então você consegue comer com tudo que você imaginar. Tem o de doce de leite também, que é muito gostoso. E agora esse de pistache, eu quero muito provar. E aí eu vou, quando eu for provar, acho que eu vou provar hoje. Aí eu gravo pra você. Ai, ansiosa. Chegaram minhas comprinhas da Shopee. Eu comprei esse galheteiro. Eu nem sabia que esse era o nome. Mas é pra colocar azeite, porque eu sinto que eu uso muito azeite na panela e eu só quero, tipo, untar ela, sabe? Aí você tem essa parte aqui, ó, de spray. Vamos ver se funciona. E tem assim também, ó, que aí você joga o azeite, tipo, salada e tal. E é tão lindo, né? Vamos ver. E é de vidro. E comprei marmitas pra gente, de uma vez, parar de usar marmita de plástico e começar a usar as marmitas de vidro. Só que eu pedi 12 unidades. Veio 10. Aí eu entrei em contato com o suporte pra ver o que a gente faz. Mas assim, amei. Vou deixar o ID desses itens lá na descrição aqui do vídeo, tá? Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. Amigas, vamos treinar? Eu passei a parte da manhã fazendo algumas coisas da NACA, algumas pendências. Inclusive, ontem eu tava tão aflita com um processo que não tava dando certo de jeito nenhum. E é um processo muito importante, que é pra emitir as notas fiscais de todos os pedidos. E não tava dando certo de jeito nenhum. Eu fiquei muito estressada, eu passei o dia inteiro tentando resolver, não consegui resolver. Fui dormir, assim, frustrada. E hoje de manhã, sem nada, assim, só se resolveu. E eu fiquei pensando como a gente, às vezes, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não é pra acontecer no nosso tempo, é pra acontecer no tempo que tem que ser. E se eu tivesse um pouquinho mais de paciência de respirar e falar, não, amanhã eu resolvo, não vou deixar toda a minha energia pra isso, eu teria me poupado muito mais ontem e hoje teria resolvido. E de ontem pra hoje, nada mudou. Não é como se, nossa, ficou 1000 pedidos esperando, cancelaram 1000 pedidos, eu perdi R$1 milhão. Tipo, nada mudou da minha vida de ontem pra hoje. Então, isso é um conselho pra você e um conselho para a Samantha do futuro, que às vezes a gente se estressa demais com uma coisa que é só a gente esperar um pouco, fazer outra coisa, acalmar e dormir, sabe? Às vezes a gente só precisa dormir, só isso, dorme que passa, sabe? Mas agora, sem mais delongas, vamos treinar. São quase 4 da tarde, porque eu fiquei editando vídeo a tarde toda e agora não dá mais para enrolar, que daqui a pouco os CLT estão indo pra academia e eu não saio do CLT pra treinar em horário de CLT. E vamos experimentar o esquenta novo da Mais Mu? Ai, tô ansiosa. E eu também vou aproveitar pra tomar a minha vitamina D. Esse aqui é da Super Nutrition. E o meu Moro HD, que também é da Super Nutrition. E vocês compram lá no site da Desenchar. Tanto o... Não sei se eu coloco assim, fica muito alto, talvez aqui. Esses dois aqui são da Super Nutrition. Vocês compram lá no site da Desenchar e nós temos cupom de desconto. Esse aqui também, vocês sabem que a gente tem cupom de desconto, né? Mas eu sempre deixo tudo na descrição. Deixo minha nutricionista, o meu treinador, deixo os meus cupons. Então aproveita pra olhar tudo lá. Inclusive, menina, enquanto eu vou abrindo aqui, vou ficar com esse copo aqui, tá? Porque ele tá sendo meu microfone. Deixa eu falar uma coisa. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece
esquece de curtir pra eu saber que você tá gostando e fazer mais. E também pro YouTube entender que você tá gostando e entregar mais os meus vídeos pra você. E para pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Então não esquece. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, viu? Se você tá assistindo pela TV, que eu sei que temos pessoinhas que gostam de assistir pela TV, eu sou uma delas, eu vou deixar um QR Code aqui na tela pra você se inscrever pelo celular, porque eu sei que às vezes pela TV é meio complicado, né? E aproveita pra me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, que eu tô lá, né, com um pouco mais de frequência. Aqui no YouTube ainda estamos com um vídeo por semana. Mas agora vamos fazer nosso pré-treino? Começar com o Moro HD. Eu amo essa vitamina D, porque ela é em gummy e ela é em formato de ursinho, sabor manga. É muito gostoso, olha. Não sei se você vai focar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é muito gostoso. Nossa, eu usei 2 scoops. Nem lembro se eu coloquei 1 ou 2 scoops agora. Porque ele é um scoop maior do que o de 300 gramas, né? O de 300 gramas, ele fala pra você colocar 4 scoops. Então aqui eu acredito que sejam 2 scoops por consumo. É isso mesmo, 2 scoops. Gente, é muito gostoso. Tem um sabor de moranguinho mesmo, sabe? Nossa, tá aprovadíssimo. E eles também têm o sabor de bala Lilith. Lilith que fala. E eu também tô ansiosa pra provar. Mas assim, esse aqui já ganhou meu coração. Eu experimentei na Natural Tech, mas eu não lembrava muito bem o sabor. E eu também comi tanta coisa naquela feira que o paladar acaba se perdendo ali. Bem docinho. Agora, sem mais delongas, vamos treinar. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. My love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun. Amigas, vamos fazer o nosso bolinho da tarde. Já fiz aqui o bolinho, que é basicamente um ovo, aveia, uma banana, mistura tudo e fermento. E o grande segredo do bolinho, primeiro de tudo, é usar uma banana que esteja bem madura, que aí ele vai ficar bem docinho. Você pode adoçar também com mel, stevia ou até um pouquinho de whey. Mas eu gosto de usar a banana bem madura e fazer uma caldinha de whey. E agora a gente vai experimentar este whey de pistache. Gente, o cheiro é muito pistachudo, muito, muito, muito. Ele tem pedacinhos, eu não sei se vocês vão conseguir ver depois no vídeo, mas ele tem pedacinhos de pistache. E aí eu vou misturar o whey com um pouquinho de água. Que delícia! E aí quanto mais água você colocar, mais pastinha ele fica, mais líquido ele fica. E quanto menos água, mais denso ele vai ficar. E olha isso! Tá me dando água na boca. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem pedacinhos. Bom, agora eu espero que a senhora também faça um bolinho, um cafezinho aí na sua casa pra gente começar o nosso planejamento de agosto. Vamos? Espero que a senhora esteja com o seu planner ou seu caderno ou a sua agenda, se for melhor pra você. Que agora eu vou te dar algumas dicas de como eu planejo meu mês pra você se inspirar e talvez usar alguma coisa pra planejar o seu mês também. Eu confesso pra vocês que eu fiz um breve planejamento do meu mês, nos primeiros dias do mês, pra entender o que vinha por aí, porque este mês em específico é um mês com muitos eventos. Tem muitos aniversários, tem eventos, tem casamento, tudo que você pode imaginar. E antes de entender o que vem por aí, a gente precisa olhar o que passou. Então é interessante, no começo de cada mês, entender como que foi o mês passado. Você criou meta? Se você criou, o que você alcançou? O que você não alcançou? O que foi bom? O que foi ruim? O que pode melhorar? Todo mês, eu gosto de pegar uma parte, uma folha. Você pode fazer escrevendo, como se fosse um diário. Você pode fazer em tópicos, do jeito que você achar melhor e que vai te fazer entender bem. E você vai conseguir ler de novo no mês seguinte. Feito isso, você vai olhar o mês passado. E se você não escreveu nada, tenta relembrar como foi aquele
daquele mês e o que você espera pra esse mês. Cria uma intenção pra aquele momento que está por vir. Esse mês ainda eu fiz uma coisa diferente, que eu fiz uma análise pra entender onde eu estou, porque fazem 2 meses que eu saí do CLT, então eu preciso entender o que tá rolando da minha vida. Então é bom fazer essas análises pessoais. Então eu coloquei alguns tópicos de aonde eu estou agora, o que eu tenho feito nesse momento, o que eu tentei fazer e não deu certo, o que eu tentei fazer e deu certo, e quais são as minhas metas do ano. Por que é interessante a gente lembrar as nossas metas do ano? Porque lá em janeiro a gente cria uma lista de coisas pra fazer, e aí chega agora na metade, um pouquinho mais da metade do ano, e tem muita coisa que já não cabe mais, que já não serve mais para aquele nosso momento, para o nosso estilo de vida, para nossa rotina em si. A gente vai mudando e é normal mudar, então é normal que as nossas metas também mudem. Então eu gosto sempre de fazer essa revisão das metas para entender aonde eu tô agora, se mudou alguma coisa. Por exemplo, eu tinha a meta de aumentar seguidores no Instagram e TikTok. Eu coloquei uma meta no começo do ano, eu mudei a minha meta agora e provavelmente vou mudar mês que vem também, porque as coisas vão mudando e é totalmente normal. E eu posso fazer um outro vídeo também explicando como que é bom criar metas. E isso, gente, tudo com base no que eu faço e o jeito que eu acho melhor, mas vocês podem super adaptar ao estilo de vocês. E eu também coloquei hábitos que eu quero manter esse mês. Hábitos semanais, hábitos mensais, por exemplo, visitar minha mãe é uma coisa que eu gosto de fazer mensalmente, mas existem hábitos diários, por exemplo, treinar, fazer cardio. E eu também gosto de pegar uma área para colocar as metas do mês, que é nesse momento que eu vou ser muito específica. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu coloquei que eu quero postar 5 vezes no TikTok. Então não é só, eu quero X seguidores no TikTok. Não, eu vou postar esse mês X vezes por semana no TikTok. Eu vou acordar 6 da manhã de segunda a sexta. Então eu gosto de ser bem específica para este mês. E eu confesso pra vocês que eu gosto muito da ideia do Habit Tracker, mas eu estou com uma certa dificuldade em seguir um Habit Tracker, tanto físico quanto digital. Eu gosto muito e eu acho que vale, mas nesse momento eu tô esquecendo. Então assim, se você quiser usar, acho válido. Se você não quiser usar também, menina, se você conseguir ter uma visão clara de como tá sendo aquele seu mês, dos hábitos que você tá seguindo, tudo bem não usar. Todo mês também, eu e o Vinícius, a gente tem uma pausa na semana pra fazer o nosso planejamento financeiro. Mas isso, se vocês quiserem, eu explico num outro vídeo, apesar de que eu não acho que eu sou uma expert pra falar disso. Mas todo mês é importante olhar, assim, o seu dinheiro. Como você tá gastando, o que você tá gastando, aonde você pode economizar, aonde você pode investir o seu dinheiro pra fazer render pro futuro. Isso é muito importante, porque existem muitas comprinhas que a gente vai fazendo ao longo do mês que são invisíveis. É só R$10, é só R$15, é só R$20. E no fim do mês, isso te custou R$1.500. R$1.500 que você poderia ter economizado, que você poderia ter investido. Então isso é muito importante. Planejamento financeiro é uma coisa que você tem que tirar um dia do seu mês pra fazer também. Feito isso, a gente vai ter uma visão do nosso mês. Aí eu gosto de colocar num calendário tudo que eu tenho planejado pra aquele mês. Então esse mês temos Dia dos Pais, tem o meu aniversário, tem aniversário de alguns colegas meus, tem casamento, tem aniversário da minha avó, eu tenho live, eu tenho comemoração de 5 anos de namoro com o Vinícius, tem muita coisa esse mês. Olha, agosto é um mês maravilhoso. E é importante você colocar isso no calendário. Eu gosto muito de colocar em calendário físico pra conseguir visualizar bem, mas eu sempre jogo pra um calendário digital. Eu coloco aqui no Google Calendar porque ele sempre me lembra. Eu sou uma pessoa meio esquecida, menina. Então eu gosto de colocar aqui com um lembrete pra ele me lembrar, dependendo do evento, um dia antes e no dia. Com isso pronto, a gente vai fazer o nosso planejamento da semana. O que a gente espera com base nos nossos hábitos que a gente tem criado, como a gente espera criar a nossa rotina da semana. Eu tenho aqui uma prévia da semana que vem pra vocês entenderem. O que é importante a gente colocar no nosso calendário. Eu gosto também de seguir um calendário físico, o meu planner, que eu vou escrevendo aqui, porque eu gosto muito de dar checks nas coisas e também eu gosto de usar cores pra entender o que é cada coisa e sei lá, isso me motiva, mas eu também preciso seguir certos horários das coisas, então eu também uso o Google Calendar pra me delimitar em horário. E o que é importante pra gente colocar na nossa semana? Primeiro de tudo, eu gosto de colocar horário de acordar e de dormir, porque a gente tem só aquele meio pra trabalhar e não vai querer fazer uma coisa mirabolante. Eu quero acordar 4 da manhã, quero ir dormir meia-noite. Vamos ser realistas, a gente precisa dormir bem. Se você tem muita dificuldade em acordar 5 da manhã e você não tem a necessidade de acordar 5 da manhã, não acorde 5 da manhã.
tá bom? Feito isso, existem tarefas que são diárias. Por exemplo, arrumar a casa. Eu gosto de fazer isso diariamente, lavar a louça e dar uma geral na casa. Eu preciso começar meu dia bem com a casa leve. Então isso é uma tarefa que eu já vou colocar no meu calendário com o horário ali da manhã. Outra coisa, eu quero treinar 5 vezes na semana. Então eu já coloco o treino 5 vezes na semana. E eu tenho 2 tipos de academia, que é a Silva, que me demanda muito mais tempo, e a academia aqui perto de casa. Então os dias de Silva eu coloco um horário maior, tanto de deslocamento quanto do tempo que eu vou ficar na academia, e ele também fica no horário da tarde. Os dias que eu vou treinar aqui perto de casa, eu costumo ir de manhã. Então, no geral, você vai colocar as tarefas que são fixas. Treino, terapia, se você faz, arrumar a casa, skincare, se você quiser. Coloca as suas refeições, o almoço, o jantar, pra você entender que aquele tempo, ele é só pra aquilo. Você não vai colocar mais nada além em cima daquele horário. E existem tarefas que você pode ir migrando. Então, por exemplo, segunda-feira eu gosto de tirar o dia pra planejamento. Mas eu posso fazer na manhã a parte do planejamento da NACA ou planejamento como influenciadora. E à tarde, escolho mais um. Isso são coisas que podem ir mudando. E se por um acaso segunda-feira aconteceu alguma coisa, eu consigo passar isso pra terça, quarta, quinta, sexta. Então isso vai te ajudar muito a facilitar a sua rotina da semana. E tem alguns pontos importantes que eu às vezes também acabo esquecendo com meu excesso de produtividade, que é ter tempo livre. Você precisa dedicar um tempo pra você descansar, pra você cuidar de si. Você precisa de um banho Premium Plus. Você precisa fazer suas unhas, que inclusive as minhas, menina, eu preciso fazer urgente. Você precisa de um tempo pra você. E você pode deixar no seu calendário ou você pode deixar um horário vazio pra você decidir o que você quer fazer naquele dia. E é importante também a gente ter tempos de descanso. Não adianta você querer colocar 15 tarefas no mesmo dia e sem nenhum descanso, porque não vai dar certo. E cada tarefa precisa ter um tempo verdadeiro. Não adianta você querer fazer um planejamento do mês em 15 minutos. Provavelmente você vai demorar 1 hora, 1 hora e meia, a 2 horas. Então seja realista com cada coisa, porque senão você vai se frustrar. Você vai colocar cada tarefa com um tempo muito menor do que você vai realmente fazer e no fim você vai deixar de fazer várias outras coisas que você tinha colocado no seu planejamento e vai te dar aquela sensação de nossa, eu não fiz quase nada. Mas você fez muita coisa que demandava tempo. Dito isso, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o nosso mapa dos sonhos. Eu acho que eu vou frustrar um pouco vocês, porque eu não vou fazer meu mapa dos sonhos aqui, porque isso é uma coisa muito pessoal. Mas deixa eu te explicar como funciona. Eu peguei uma imagem pronta pra vocês entenderem. Isso aqui basicamente é um mapa dos sonhos. Basicamente você vai colocar todos os seus desejos aqui. Eu gosto de colocar desejos de 1 ano e desejos que sejam alcançáveis, por favor. É como se fossem metas, mas você vai colocar algo um pouco mais de coração, sabe? E aí você vai dividir por áreas da sua vida. Então, por exemplo, desenvolvimento pessoal, carreira, saúde, financeiro, lazer. E dentro de cada um desses, você vai colocar quais são os seus sonhos. Ah, financeiro, eu quero guardar e investir 50 mil reais até o fim do ano. Carreira, eu quero receber uma promoção para analista sênior. Estudos, eu quero fazer uma pós-graduação em nananã. Eu quero guardar X dinheiro por mês. Você vai colocar tudo o que você deseja naquele ano. E muito importante, você não pode rasurar, errar. E você não pode escrever a palavra não na frente da frase. Por exemplo, não quero gastar. Porque aí o universo vai entender o quê? Quero gastar. Então você vai falar, quero economizar. Certo? Estamos combinadas? E como que você vai montar esse mapa dos sonhos? Primeiro de tudo, você vai pegar uma folha, qualquer folha, pode ser de caderno, qualquer uma. E você vai fazer essa divisão de tópicos. Então, desenvolvimento pessoal. Ah, eu quero estudar X vezes na semana. Eu quero estudar mais sobre marketing. Eu quero nananã. Pessoal, eu quero visitar a minha mãe X vezes no mês, eu quero criar novas amizades. Você vai fazer isso numa folha de papel. Por quê? Se você errar, você pode arrumar, você pode rasurar, você pode fazer o que você quiser. Depois, você vai pegar uma folha de papel, o ideal é que seja toda branca, mas se for com linha também, tudo bem. Você vai, no meio dela, você vai colocar o seu nome em cima e a sua data de nascimento embaixo. E aí você vai fazer um círculo e vai puxar as setinhas. Em cada setinha, você vai colocar cada tópico que você colocou naquele seu outro papel e embaixo de cada tópico você vai colocar ali os seus desejos. E você vai deixar esse papel num lugar meio escondidinho, que você consegue ver todos os dias, você vai ter acesso todos os dias, mas essa é uma coisa sua. Não é interessante que as pessoas olhem, sabe? É uma coisa mais pessoal e íntima. Por isso que eu também não vou criar aqui pra vocês verem, porque é uma coisa muito pessoal. Então é importante que você olhe todos os dias, mas que fique um pouco reservado. Não é que vai ter um grande problema se alguém olhar, mas é interessante que seja uma coisa pra você. E eu gosto muito também de ter um mood board, né? Eu acho que muita gente fala sobre isso. Que também não deixa de ser um mapa dos sonhos, que é basicamente um monte de imagens, né? Eu gosto desse aqui pra colocar
colocar, por exemplo, na tela do computador, tela do celular, que é uma coisa que eu vou sempre olhar. Mas isso aqui não explica muita coisa. Porque, por exemplo, papel. O que é papel? Sabe? Fica meio, assim, meio perdido no universo. Então eu gosto de trabalhar com coisas específicas. Então faz esse mapa dos sonhos. Comenta aqui embaixo se você conhece, se você nunca ouviu falar. E eu te prometo que em poucos meses, se você fizer tudo certinho e colocar desejos que são reais e possíveis pro seu momento de vida agora, as coisas vão andar. E não é que assim, tem que ser uma coisa muito óbvia. Vou dar um exemplo do que é uma meta alcançar. Se você começou a criar conteúdo agora, você tem 0 seguidores, você quer alcançar 10 mil seguidores. Isso é alcançável, mas às vezes a gente olha pra nossa vida e a gente acha que não vai conseguir. A gente fica tão focada no ao redor, no que tá acontecendo agora, que a gente não consegue olhar pra frente, no que a gente pode fazer. Então a gente fica, não vai dar certo, não vai dar certo, mas você sabe que pode dar certo, que a tendência é que dê certo. Então você vai colocar isso no seu papel do mapa dos sonhos. Só que você não pode colocar que você vai ganhar 1 milhão de seguidores em um ano, porque aí é muito irreal. Não é impossível, mas é muito difícil. Então você tem que colocar coisas que são mais alcançáveis, mas que às vezes a gente olha e a gente fala, parece que eu não vou conseguir, parece que não vai dar certo. E quando você coloca no papel, as coisas acontecem. Eu não sei como, mas acontece. Então comenta aqui se você conhece, se você vai fazer. E daqui uns meses eu espero que você volte aqui nesse vídeo e fale, deu certo, menina? Maluquice, né? Bom, amigas, dito isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pro YouTube entregar muito mais vídeos pra vocês. Curte esse vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trazer muito mais por aqui. Compartilha com uma amiga. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!